Olá pessoal, estamos aqui na Pareci Super Agro com o nosso amigo Cristiano Frigo da H2O. E aí, Cristiano? E aí, Diogo, tudo bem? Vamos falar um pouco de energia no agro, pivô de irrigação. Vamos trocar um pouco de informações aí e transmitir um pouco do nosso conhecimento também. É isso aí. Cristiano, aqui o foco de vocês é irrigação, fértil de irrigação, né? Quais são as soluções que vocês trabalham? Isso, Diogo, hoje o nosso foco principal é irrigação, principalmente pivô central. A gente trabalha com todos os tipos de irrigação, desde um jardim até grandes áreas, né? Mas o nosso carro-chefe, nosso principal cliente são agro mesmo, são grandes áreas, o pivô central. A gente tem também alguns projetos em área de aspersão, áreas com gotejo, enfim, a gente procura sempre atender a demanda do cliente, né? E aí, além do pivô, a gente trabalha com soluções de energia solar, sistemas híbridos, enfim, uma solução completa para o nosso cliente. Então existe um pool de serviços aí completo, voltado aqui para o produtor rural. Exato, a gente hoje a gente tem um pacote bem completo aí que atende toda a demanda que o nosso produtor tem. Então a gente já leva um pacote de solução para o nosso cliente. Bacana. E quais são as regiões que você atende aqui no estado de Mato Grosso? É só Mato Grosso? Vocês também têm Rondônia, né? Isso, hoje a H2O atende a região meio oeste do Mato Grosso, aqui Campo Novo, Diamantino, subindo aqui rumo ao norte, Juína, Juara, Coniza, a região do Vale do Guaporé também, e o estado de Rondônia também a gente atende, tem alguns projetos, alguns clientes que a gente está atendendo lá. Que bacana. Cristiano, quando você fala em pivô de irrigação, né? O que precisa aí para um produtor rural que ter um pivô de irrigação na sua propriedade? Então, Diogo, hoje todo o cliente que tem intenção de trabalhar com pivô, a gente começa um estudo de viabilidade primeiro, né? A gente faz uma análise da área do cliente para entender qual que é a melhor opção de projeto para ele, qual que é o projeto que melhor vai atender a demanda dele, né? A gente procura sempre fazer um dimensionamento de forma a ter um bom aproveitamento da área e também que seja um projeto viável, tentando equilibrar entre viabilidade, custo de implantação e aproveitamento de área. Então a gente faz esse estudo, que é um estudo inicial, né? E a partir daí a gente parte para a parte ambiental, outorga, licenciamento, a parte de energia também. Então é um processo, é um trabalho assim que a gente vai construindo ao longo do tempo junto com o cliente. Entendi, bacana. Então você tem o estudo inicial, aí você parte com a outorga junto aos órgãos ambientais, né? Aqui a gente fala da SEMA, e a questão da energia, né? Se você pudesse elencar hoje, qual é o maior desafio que você encontra e que você vê para se implementar um pivô nas nossas propriedades? Então, Diogo, a gente tem alguns desafios, né? A parte ambiental, outorga, licenciamento, né? São os processos um tanto quanto demorados, né? Então, é alguma coisa que, de certa forma, acaba sendo um desafio para a gente, né? A parte de energia hoje tem sido um grande desafio para a gente tem tido dificuldade em conseguir demanda para alguns clientes, né? Por isso que a gente procura sempre ter algumas soluções, algumas alternativas, né? Para estar atendendo a demanda do cliente e conseguir tirar o projeto do papel. Quando você fala de desafio na questão da energia, de maneira simplificada, né? Que às vezes quem está assistindo a gente não entende, né? Demanda, né? O que a gente pode falar para eles? Como é esse desafio que eu falo que você vê na prática, né? Você vai na propriedade e vê na prática. Hoje o maior desafio é questão de obra. Então a gente entra com um pedido junto à concessionária e acaba vindo uma participação financeira do cliente, muitas vezes com um valor alto que acaba inviabilizando o projeto. Hoje essa questão de energia tem sido de certa forma desafiadora e aí a gente tem procurado parceiros para ajudar a gente a resolver essas situações, né? Traduzindo o que o Cristiano está falando, né? Quando você vai colocar irrigação na questão da energia, o primeiro passo é você solicitar uma consulta na concessionária de energia. Aqui no Mato Grosso a gente fala da Energisa, né? Que é uma carta de disponibilidade. Essa consulta, ela vai, de acordo com a quantidade de pivô que está sendo implementado, disponibilizar uma quantidade de energia ali para a propriedade, né? Começando em 300, 600, 1000 kVA
ou mais, dependendo, né, de quantos pivôs está sendo implementado. Ocorre o seguinte, né, que a necessidade energética muitas vezes é acima do que a rede suporta e aí precisa fazer uma reforma, uma melhoria de rede. E essa melhoria de rede, né, de acordo com a resolução 1000 da ANEEL, ela estabelece um custo onde a concessionária de energia ela tem que investir e um custo onde o consumidor tem que investir, que é a participação financeira de obra que o Cristiano está falando. Muitas vezes, né, em algumas regiões a gente identifica aqui no estado que precisa melhorar, ampliar, né, essas redes e o custo fica muito elevado, né, para o produtor rural, né? Quando a gente fala elevado, a gente está falando de custos de 800, 1 milhão, 2 milhões de reais para o produtor investir, né? Fora a parte que a Energisa tem que investir para que isso se viabilize na rede, não é isso, Cristiano? A gente tem casos, Diogo, que a participação financeira do cliente ficou quase o dobro do valor do projeto de irrigação. Então, inviabilizou totalmente o projeto, né? A gente saiu de um projeto aí de 20 mil reais por hectare para mais de 40 mil reais por hectare. Então, quando a gente vai fazer uma análise de viabilidade, o payback de uma obra dessa acaba ficando muito longo e inviabiliza o investimento do produtor. E assim, Cristiano, a gente, né, aqui da Vogue, a gente roda o estado inteiro e tal. Eu já vi alguns produtores operando com diesel, sabe? Eu vi um caso específico, ele tem 2 grupos gerador de 525 kVA tocando. Isso dá mais ou menos 1.300 litros de óleo diesel por dia. Faz a conta aí, um diesel R$6,50, R$7, né, dependendo a localidade. Você que tem toda essa experiência de irrigação, fecha a conta no final do mês, operar um pivô no diesel? Então, Diogo, assim, o pivô ele é um terno sob medida. Então, cada caso é uma situação diferente. O que a gente tem visto, muitos casos, o trabalhar no diesel não viabiliza, né? Por questões do projeto, questões do que o cliente vai produzir nesse pivô, então acaba não viabilizando. A gente tem alguns clientes na região que operam com o diesel, porque são, como eu falei, alguns clientes específicos, são regiões que a nossa janela de chuva é menor, então o cliente não consegue fazer 2 safras sem a irrigação. Então, e não tem energia também. E não tem energia. Então a única alternativa que ele tem é o diesel, né? Até que tenha uma disponibilidade de energia. Mas a conta sai cara, não sai? A conta sai cara. A gente vai sair de 1 milímetro irrigado em torno de R$2 na energia, na concessionária, para chegar em torno aí de 8 a R$10 no diesel, né? 8 a R$10 por milímetro irrigado no diesel. Isso. E aí hoje a gente traz a solução da solar, do sistema híbrido, junto com o diesel, para reduzir em torno de 30% disso. Então vamos repetir que esse número é importante. Então hoje, em média, o milímetro irrigado custa R$2. No diesel ele aumenta 4 a 5 vezes, ele vai para 8 a R$10 por milímetro irrigado. E uma solução intermediária é colocar um sistema de bateria, que é o BESS, né? E reduzir 30% desses R$10, por exemplo. Junto aí com um sistema fotovoltaico solar, né? Que aí a gente consegue fazer essa redução. Aí é aquela história, a gente tem que fazer sempre a análise do investimento. Porque às vezes viabiliza ele fazer um investimento numa melhoria de rede, sai um investimento menor do que ele investir num híbrido. Então eu sempre falo para o cliente, cada caso é um caso, não tem como a gente generalizar. Tem que ser feito um estudo individual de cada situação para a gente chegar a um denominador. E você falou uma coisa interessante, você vê que são várias informações e detalhes, um pouco às vezes complexos. O produtor tem muita dúvida de energia quando você conversa com ele, de maneira geral? Muita dúvida. Assim, geralmente, uma das primeiras coisas que o pessoal pede é energia, quanto o pivô consome. Existe um mito que o pivô gasta muita energia. Então, tudo é questão do ponto de vista. Se a gente for analisar... uma bomba, né? É uma bomba jogando... Se a gente for analisar o valor global que ele vai gastar de energia, a gente tem casos de mais de R$1 milhão por ano, né? Mas aí quando você vai analisar o custo do milímetro irrigado, que é o que interessa, você vai ver que fica ali entre R$1,50 e R$2. Então,
E aí, claro, outras dúvidas que surgem por parte do cliente é quanto que custa a obra de rede, se vai ter disponibilidade, se não vai. E aí entra aquela história. Eu sempre falo, tem disponibilidade? Não, eu costumo dizer para o cliente, que às vezes ele fala, eu tenho uma rede trifásica. Eu falo, sim, você tem a rede, mas não quer dizer que você tenha a energia, né? Então aí que entra a questão da gente fazer o estudo, ver disponibilidade, ver a viabilidade de uma melhoria de rede, enfim. E você vê, às vezes, o produtor com um monte de outras informações misturadas ali no entendimento dele, assim, não falando, obviamente, nomes, mas às vezes ele pega informações no mercado com outras empresas, até outras empresas do seu segmento de irrigação, e misturando assunto de irrigação com energia. E às vezes o que é para ser a verdade, português claro e correto, não é. Você vê às vezes tendo toda essa confusão no mercado? Tem, Diogo. Assim, ó, infelizmente, a gente tem muito pessoal no mercado que tem o foco na venda. Então, o objetivo é o quê? É vender. E não analisa essa questão se o projeto vai ser viável, se não vai, se vai funcionar esse projeto da forma como está sendo vendido. Eu ouvi, exemplo, o cara, faz um bombeamento solar. A ideia é ótima. Só que ele não explicou para o cliente que esse bombeamento tem que ser superdimensionado, tem que ser uma bomba 4 vezes maior que seria o normal e que o investimento dele vai ser absurdo. Então, assim, falta muitas vezes levar essa informação mais detalhada para o cliente. Uma outra curiosidade que eu tenho, né, Cristiano, e provavelmente quem está nos assistindo também, é assim, beleza, então quer dizer, tá, eu tenho todas as dificuldades de liberar energia, que a gente está falando que é a nossa principal dor, mas só liberar energia é suficiente, assim, a energia chegou, ela é firme, ela toca, ela não varia, isso interfere muito na irrigação? Hoje, 90% dos problemas que a gente tem em pivô é causado por qualidade de energia. Então, muitas vezes, o cliente está no final de rede, está distante de subestação, e aí a gente tem muito problema, principalmente queda de tensão e oscilação de tensão. E isso, assim, para componente elétrico é complicado. Então, hoje, o maior problema que a gente tem aonde o cliente já tem implantado, é a questão energética, a qualidade do fornecimento da energia. Uma coisa que o pessoal às vezes não entende, né? Fala, é só mexer no TAP do transformador, né? TAP, para quem não sabe, né, o transformador tem uma regulagem. Se a tensão está alta, você consegue, né, diminuir, ou se ela está baixa, você consegue aumentar. Tem uma pequena regulagem aí para você ajustar. E mexer no TAP resolve na prática, Cristiano? A gente já pegou casos, por exemplo, que em operação a tensão afundava. Aí, para resolver momentâneo, o que foi feito? Subiu o TAP do transformador. Então, em operação, ficou bom. Quando desligava, a tensão subia muito. E também é um problema. Então, assim, acaba danificando equipamento. Então, o que a gente precisa é uma energia constante. Não é um momento lá em cima, outro momento lá embaixo. Tem que ir o mais constante possível. Então, assim, além de ter uma energia, tem que ter uma energia de qualidade. Para verificar isso, né? Aí entra a importância das melhorias de rede, porque assim, a gente vê em alguns casos que o pessoal dá um jeitinho e consegue uma demanda numa rede saturada. Quer dizer o quê? Ele conseguiu, mas não conseguiu, porque a qualidade da energia que está chegando para ele não é o ideal. Então, às vezes o cliente quer economizar um pouco ali numa melhoria de rede, mas que a longo prazo isso é prejudicial, porque vai estar prejudicando o equipamento. Então, é importante essa melhoria de rede para você ter a estabilidade. Ou seja, se o cliente conectar numa rede mais fraca, ele gera um prejuízo para ele mesmo, não é verdade? Para ele mesmo, porque a tendência é ter problema com o equipamento. Show de bola. Eu acho que é isso. Então, muito obrigado, Cristiano, aí pela explicação. Beleza, Diogo, estamos aí à disposição. Qualquer dúvida, é só procurar a gente. Você que está nos assistindo, né? Vou aproveitar e deixar nossas redes sociais, né? Segue aí o Instagram da Vogel, né? @Vogel Consultoria, o meu próprio @Diogo Vogel e o teu Instagram da H2O, Cristiano? H2O Agrosoluções e Cristiano Frigo Oficial. Beleza, pessoal. Até a próxima.